Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo da nossa Escola Sabatina. E hoje, o título da lição vem em forma de pergunta: perdoado e esquecido? Quando fala sobre perdão e esquecimento, me vem à mente o texto de Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19, que diz o seguinte: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que promessa maravilhosa saber que os nossos pecados, as nossas transgressões, Deus lança nas profundezas do mar. Nós vemos aqui a história de Davi, né? Se você lembra, nós falamos ontem um pouquinho que Davi, ele pronunciou um juízo involuntário, né? Naquela situação, naquela história onde Natan revela ali o seu pecado. Davi ficou com o seu coração quebrantado. Ele confessou o seu pecado ao Senhor. Deus havia perdoado, Deus o perdoou, mas as consequências do pecado viriam, acarretariam sobre a vida de Davi, né? Deus havia tirado o seu pecado, havia perdoado, mas, como eu falei, a consequência viria sobre Davi e sobre a sua família. E é o que nós vamos ver no restante da narrativa de 2 Samuel, no capítulo 12, ali a partir do verso 10 ao verso 23, onde fala ali que então Davi estava agora colhendo o resultado do seu pecado, através da morte do seu bebê, posteriormente a sua família, seus filhos, Amon e Absalão, entraram em atrito, em conflito, a estabilidade do próprio reino de Davi, então fatores que depois ele começou a colher as consequências do seu pecado. Mas é interessante que nesta história de Davi, ele estava pedindo, por purificação. Ele queria ser purificado do pecado, ele queria ser limpo, se tornar limpo do seu pecado. Aquele pecado estava constantemente causando dor e sofrimento a ele. Ele havia confessado o seu coração. E no Salmo 51, que é um salmo de confissão, um salmo muito lindo, nós vemos ali Davi confessando e abrindo o seu coração a Deus. Me vem ao texto de Romanos, o texto que está lá na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 20, onde fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos aí a história do rei Davi, esse momento que nós podemos entender que o pecado, ele é perdoado quando nós confessamos a Deus, mas a consequência virá. Interessante que aqui nós vemos uma narrativa falando que quando consideramos o custo do descanso em Jesus, devemos primeiramente reconhecer que precisamos de ajuda. Primeira necessidade, precisamos de ajuda. Somos pecadores e necessitamos do Salvador. Confessamos nossos pecados e clamamos ao único que pode nos lavar e nos renovar. Não há outra fonte, não há outra forma de sermos perdoados e purificados a não ser pelo sangue de Cristo. Quando fazemos isso, nós somos encorajados, mesmo sendo um adúltero, assassino, mentiroso, alguém que tinha transgredido os mandamentos da lei de Deus, como foi o rei Davi, suplicando o perdão de Deus, ele nos torna limpo e nos torna aceitável perante ele. Que Deus abençoe nesse dia e até amanhã, nosso próximo estudo.